As novas comunidades e movimentos da Terra Santa reuniram-se em Belém no sábado 1º de novembro, dia de Todos os Santos, para celebrar juntas o Jubileu da Esperança. Motivados pelo apelo do Patriarca e do Custódio para trazer peregrinos de volta à Terra Santa, os bispos da região da Lombardia, na Itália, vieram para vivenciar a proximidade e apoiar a igreja local. Uma peregrinação curta, porém repleta de significado. Na Terra Santa, a estação de colheita de azeitonas está sofrendo um declínio acentuado devido às altas temperaturas e à seca prolongada. Para demonstrar solidariedade aos agricultores de Itaimbé, 3 delegações diplomáticas de Jerusalém chegaram para oferecer apoio concreto. A Autoridade de Parques e Natureza de Israel descobriu parte do antigo cais romano em Cafarnaum, oferecendo a oportunidade de conectar os textos do Novo Testamento com a realidade arqueológica. O evento aconteceu na tarde de sábado, começando no Pátio da Ação Católica de Belém. Música, animação, momentos de oração e testemunhos contribuíram para criar uma atmosfera maravilhosa de fé, uma manifestação de Cristo, o doador de todos os carismas e dons. Era um tempo para estarmos juntos, para rezarmos juntos, especialmente neste ano jubilar. Inicialmente pensamos em convidar apenas movimentos e novas comunidades, mas depois decidimos abrir-nos para que pudessem participar dessa peregrinação da esperança. Afinal, todos precisamos vivenciar este tempo de alegria, consolo, oração e unidade que beneficia a todos. Em procissão com a cruz jubilar, os participantes caminharam pela Via della Stella, parando na Gruta do Leite, sempre acompanhados pelo grupo de escoteiros de Belém. Na igreja de Santa Catarina, houve um momento de adoração e foi celebrado o sacramento da reconciliação. Como comunidades na Terra Santa, a gente pode dar esse sinal de esperança, de unidade. É possível, nesta terra, tão ferida, tão marcada, vivermos juntos, celebrarmos juntos esse dia como igreja. Penso que na igreja somos como crianças que gradualmente aprendem a conhecer-se umas às outras. E é um grande enriquecimento poder fazer isso e poder fazê-lo juntos. A Eucaristia foi presidida pelo cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, que expressou sua alegria ao ver tantos representantes dos movimentos e novas comunidades reunidos. A comunidade franciscana de Belém, representada por seu guardião Frei Marcello Cicchinelli, acolheu as autoridades religiosas e civis presentes. Em sua homilia, o patriarca afirmou que, para ele, o evento é fruto do caminho sinodal e representa o sentimento de pertencimento à Igreja que transcende fronteiras, criando pontes de diálogo e colaboração mútua. Now, to all of you, you are new movements, new communities. Vocês são um novo movimento, novas comunidades, novas realidades na vida da nossa igreja. De certo modo, temos uma liberdade, digamos assim, em relação ao passado, algo que as instituições antigas talvez nem sempre possuam, pois tendem a preservar-se. Mas o Espírito Santo continuamente nos aponta na igreja para novas realidades que nos ajudam a fazer o que os santos devem fazer. Como eu disse, olhar além das nossas fronteiras e nos ajudar a ver o que nem sempre vemos de imediato. Para a Lina, que vive em Belém, esse encontro de carismas no contexto do jubileu demonstra o poder da oração vivida em unidade de coração. Viemos todos rezar pela paz e pedir a Jesus, nascido neste lugar, um coração cheio de esperança. Nossa união mútua nos permite ver que não estamos sozinhos no mundo. Pelo contrário, muitas pessoas oram conosco para que a paz reine em toda a terra.
Ser uma presença fraterna, retornando às raízes da fé, foi o principal objetivo dos bispos lombardos que vieram em peregrinação à Terra Santa. Na Palestina, eles visitaram um acampamento beduíno e conheceram em primeira mão o compromisso das irmãs combonianas com a escola infantil e seu trabalho com as mulheres. Em Taipei, compartilharam um momento com o pároco e em Belém conheceram a comunidade franciscana do convento de Santa Catarina, além de terem um encontro maravilhoso com as crianças do Instituto Efetá, dirigido pelas Irmãs Doroteias. Abbiamo avuto incontri molto intensi, Vivenciamos encontros muito intensos, enriquecidos por comoventes testemunhos de caridade, focados no cuidado com os necessitados. No entanto, também existe um sentimento de frustração. Não há trabalho, não há água que possa transformar o deserto em um jardim. Assim, ao lado de exemplos admiráveis de caridade, há também testemunhos de sofrimento, dificuldades e até mesmo desânimo. Muitos, aliás, nos contaram sobre pessoas que partiram daqui recentemente por não enxergarem futuro, nenhuma promessa para si mesmas ou para seus filhos. Se ne sono andati di qui proprio perché non vedevano um futuro, uma promessa per loro e per i loro figli. Para o bispo de Lodi, Sua Excelência Dom Maurício Malvestiti, a Terra Santa é como um lar. Ele veio para cá em seus primeiros anos como sacerdote e durante 21 anos colaborou com a Santa Sé no Dicastério para as Igrejas Orientais. Sua cordialidade também se manifestou ao compartilhar algumas palavras em árabe com as crianças da aldeia beduína. As primeiras vezes íamos tranquilamente a Belém depois de entrar solenemente no Santo Sepulcro. Então, com o passar dos anos, surgiu este muro, uma grande cicatriz que, no entanto, não consegue dividir os corações, porque o coração de toda a igreja, e creio que também de toda a família humana, anseia por retornar a Jerusalém. A solene celebração eucarística, presidida em frente ao túmulo, acompanhada pelo presidente da comunidade do Santo Sepulcro, também foi um momento de grande emoção. É precisamente do Santo Sepulcro que vem o forte apelo aos peregrinos para retornarem. Por quê? Porque nesta Basílica do Santo Sepulcro, o Calvário, a morte e o túmulo da ressurreição se unem. Vivemos 2 anos marcados pelo mistério da morte. Não devemos ter medo. Pelo contrário, devemos insistir em afirmar, agora mesmo, que a morte não tem a última palavra. Nell'affermare adesso che la morte non ha l'ultima parola. Vir em peregrinação, disse Frei Gafurini, significa afirmar a fé na ressurreição de Jesus. Em suas comoventes palavras, ele exortou os cristãos a superarem o medo e a se lembrarem da coragem de nossos irmãos e irmãs cristãos em Gaza. Os peregrinos não podem nos deixar agora, nesse momento. Estamos esperando por vocês. In questo momento vi aspettiamo. Frei Gianluigi, que acompanhou os bispos, ficou profundamente tocado pelas suas experiências, especialmente pelo senso de unidade que conseguiram estabelecer através da oração nos santuários da redenção, como no Getsemane. E o interessante e importante é que, naquele momento, muitas igrejas, muitas dioceses da Lombardia, naquela mesma hora, estavam rezando conosco pela reconciliação e pela paz. Também na comunidade de São Salvador, uma significativa experiência de fraternidade foi vivida. Por mais de 8 séculos, os frades têm guardado, em nome da Igreja, as pedras vivas, a história de Jesus que é transmitida pelas pessoas que estão aqui e que vivem esse momento singular. No Patriarcado Latino também foi realizado um encontro fraterno com o Cardel para ouvir os desafios e as esperanças da Igreja da Terra Santa. E quindi, certo, l'invito. Convido-os a virem em grande número, pois as peregrinações também são uma fonte de sustento. Sostentamento.
A estação da colheita de azeitonas sofreu um declínio significativo na Terra Santa devido a uma combinação de fatores climáticos e agrícolas, calor, seca e constantes variações meteorológicas. Ao mesmo tempo, essa tradição tornou-se um instrumento de pressão social e insegurança, comprometendo os direitos dos agricultores no vilarejo de Taibé, cuja população é inteiramente cristã. As terras de Taibé abrangem 24 mil dununs, registradas em nosso nome desde 1958. Dessas, podemos utilizar apenas 6 mil dununs, pois o acesso aos 18 mil restantes é impedido por ataques de colonos e pastores das montanhas. O patriarca latino de Jerusalém continua a defender firmemente a presença cristã no vilarejo de Taibé, considerando a proteção dos direitos humanos parte essencial da sua missão espiritual. Através da sua presença no território e do constante envolvimento diplomático, o patriarcado trabalha para salvaguardar os direitos dos habitantes e a sua liberdade de acesso às terras. Hoje estamos aqui com 3 delegações diplomáticas de Jerusalém, o consulado italiano, o consulado francês e o consulado belga, para incentivar os agricultores de Taibé. As delegações agem com humanidade para promover a justiça, a verdade e apoiar a presença cristã e palestina nesta terra. Se os diplomatas não estivessem conosco, tenho certeza de que teríamos sido atacados. Não teríamos conseguido colher as azeitonas, mas vamos ficar aqui e colher todo o nosso pomar. Essa terra não era assim antigamente. Sempre trabalhei para mantê-la arada e organizada, mas veja agora, não conseguimos mais alcançá-la, cultivá-la ou colher seus frutos. Agradeço às delegações por nos darem a oportunidade de chegar às nossas oliveiras e colher os frutos para os nossos filhos. Nossa perda é enorme. Só na parede leste do vilarejo perdemos 4 mil dununs. Convidamos as delegações estrangeiras por 1 ou 2 horas para que pudéssemos colher nossos frutos e levar para casa um barril de azeite para nossos filhos. Não pode haver justiça fundada na opressão ou na discriminação, nem a dignidade pode ser preservada fora de uma paz enraizada na verdade e na igualdade. Queremos paz, buscamos amor, queremos viver em segurança. Uma das descobertas mais interessantes das últimas décadas nas margens do Mar da Galileia, revelada nas últimas semanas, é uma seção do antigo cais romano de Cafarnaum. A Autoridade para Parques e Natureza de Israel, responsável pela escavação, permitiu que fôssemos os primeiros a fotografar este antigo porto, localizado na costa norte do Lago de Tiberíades. Visitar esse lugar e admirar essa descoberta é de grande importância. Pela primeira vez podemos falar da atividade marítima de Jesus no Mar da Galileia e não apenas de suas obras em terra. Estamos acostumados a visitar os lugares onde ele realizou milagres, mas aqui temos uma oportunidade rara e preciosa de realmente vivenciar sua presença e atividade no mar. Jesus deixou Nazaré e se estabeleceu em Cafarnaum, tornando-a o centro de sua missão. Ali chamou seus discípulos, pescadores, e dali saiu ao encontro das pessoas da região antes de retornar. Podemos imaginar e ler nos evangelhos as passagens em que Jesus entra e sai do barco, caminha sobre as águas e realiza muitos outros milagres no mar. É como se pudéssemos vê-lo com nossos próprios olhos e tocá-lo com nossas próprias mãos. Imagine Jesus retornando de Curse depois de atravessar o Mar da Galileia ou depois de pregar na região de Tabga.
e voltando para casa à noite, enquanto milhares de seguidores, pessoas em busca de cura, oração e conselho, o aguardam neste mesmo lugar, ansiosos para ouvi-lo e tocá-lo. A descida do nível do lago facilitou a descoberta dos cais, já relatada décadas atrás pelo pesquisador Mandel Lum, que o havia mapeado. Ao contrário dos cais modernos, que são contínuos e lineares, os cais romanos foram construídos em nichos, com celas usadas como amarras para os barcos. Podemos observar, por exemplo, uma fileira de grandes pedras que formava uma das margens do cais e, a cerca de 3 ou 4 metros de distância, uma segunda fileira que marcava o lado oposto. Entre essas duas margens havia uma cavidade ou atracadouro capaz de acomodar até 2 embarcações. Segundo nossas informações, o barco poderia ter transportado Jesus e seus apóstolos, ou seja, pelo menos 12 pessoas. Um barco semelhante foi encontrado perto do Kibbutz Ginosar, um barco que, em formato e tamanho, poderia corresponder ao usado por Jesus. Com base nessa descoberta, o barco media aproximadamente 8,20 metros de comprimento e estava equipado com vela e remos. Na cidade histórica de Magdala foi encontrado um mosaico do século I d.C., representando um barco de pesca da época, atualmente em exposição no Terra Santa Museu. O porto de Cafarnaum incluía inúmeros pontos de amarras. Uma pedra em forma de pirâmide localizada na extremidade do cais ainda é visível. Ela servia como marco de entrada, permitindo que os barcos entrassem com segurança, sem riscos de danos. É lógico pensar que esses pontos de amarras, constantemente usados por aqueles que entravam e saíam do cais, também incluíam um ponto de amarra específico para o barco de Jesus. É, portanto, possível que seu nome ou o nome de um dos apóstolos estivesse gravado nele. A importância da descoberta do porto de Cafarnaum reside na conexão entre os textos do Novo Testamento e a realidade arqueológica, um vínculo que ajuda a reviver e fortalecer a fé cristã, oferecendo a oportunidade de contemplar um aspecto fascinante de sua história. Fui informado de que seremos mais de 100, e não serão apenas os frades, mas também nossos colaboradores. 4 de nós viremos do norte da Itália, e será uma oportunidade para fortalecer essa grande fraternidade para a qual todos nós, comissários, trabalhamos. Afinal, somos embaixadores da primeira missão da Ordem. Um frade que visitou nossa província disse algo muito importante. A Ordem existe por causa da custódia, e a custódia é o coração da nossa vocação franciscana. E é exatamente isso que estamos prestes a fazer. E faremos juntos. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.